Medicina é o único curso que muitas vezes existem pessoas em cursinhos que estão dispostas a passar 3, 4, 5 anos para conseguir uma vaga. Eu pensei antes de fazer esse vídeo. E eu tomei a coragem aqui de expor algo, óbvio que sem falar nomes, mas porque foi uma situação que aconteceu com uma vestibulanda de medicina e eu sei que as chances são muito grandes de que talvez esteja acontecendo com você ou possa acontecer. E eu não quero que tu passe por isso. Medicina hoje em dia é o único curso em que acontece o tipo de problema que eu vou falar pra ti. Medicina é o único curso que muitas vezes existem pessoas em cursinhos que estão dispostas a passar 3, 4, 5 anos para conseguir uma vaga. E talvez se você não soubesse que isso existia, tu vai passar a estar ciente do que eu vou te falar. E se você está nesse meio e você já chegou a sofrer com isso, esse vídeo ele tem uma importância gigantesca para que tu entenda que não é só contigo. Que isso, infelizmente, hoje em dia, é mais comum do que a gente imagina. Bom, nas últimas semanas eu fiz uma série de atendimentos individuais para o nosso grupo mais seleto de alunos, que é a Elite. Hoje, no dia em que eu gravo esse vídeo, eu olhei a contagem de atendimentos no mês de maio que eu fiz. Foram 37. 7 pessoas. De 37. O nível da conversa, o nível do atendimento, chegou no ponto de elas me relatarem, começarem a chorar sobre o que estava acontecendo. O caso mais grave e que me fez tomar a decisão de gravar esse vídeo foi por um absurdo que um médico fez. E eu não quero que ninguém passe por isso, porque é de um absurdo gigantesco. Ela foi no médico por conta de ansiedade. A gente tá em maio, ela estudou no passado, ela não conquistou a aprovação dela. E simplesmente o médico falou que se ela não tomasse remédio para ansiedade, talvez você já tenha ouvido o nome, um tal de cetralina, com 20 anos. Se ela não fizesse isso, ela ia perder mais um ano de estudos. Ela tem 20 anos. Eu saí tão... Sabe quando, infelizmente, um absurdo, uma anormalidade se torna comum? Eu falei pra ela. Eu fui bem sincero. E eu disse: isso aí é mais comum do que tu imagina, mas infelizmente não é normal e não deveria de ser. Não é a primeira pessoa. E também não vai ser a última. Se você talvez já chegou nesse ponto, conhece alguém que tenha chegado, eu preciso que tu entenda sempre uma coisa. Remédios, medidas extremas, elas não vão resolver a tua ansiedade. A única coisa que elas fazem é não deixar com que ela te atrapalhe. E ainda assim, às vezes, nem isso essas medidas conseguem. O que se torna um problema ainda maior. Eu vou repetir. Elas não resolvem. Elas só não deixam que ela te atrapalhe. Assim como a cafeína,
quando você ingere para estudar, para render mais, a cafeína não faz com que tu não fique cansado. Ela só não deixa que o teu corpo, como se ela mascarasse uma paradinha no teu organismo chamada ADP. Não é ATP, é ADP. Ela mascara. E, gente, o que acontece quando alguém fica à base de cafeína mascarando o problema, por exemplo? Quando o cansaço vem, ele vem mais forte. Tu tem ideia do que a pessoa falar assim? E foi a gota d'água. Teve aluna que eu recomendei, saia do cursinho. Gente, o que eu tô abrindo para vocês aqui, eu precisei tomar coragem de falar isso, de vir aqui gravar esse vídeo. Mas, quando eu perguntei sobre o cursinho, ela começou a chorar. Hoje ela me mandou uma mensagem falando que tinha largado o cursinho e estava muito bem. De forma alguma, eu sou contra cursinho, mas se muitas vezes tu tá num ambiente tóxico, o melhor é se fazer é largar. Tem vários alunos do Pilares que fazem cursinho, tem alunos que não fazem. Para alguns faz sentido, para outros faz com que a pessoa se desespere, com que ela tenha ansiedade e muito mais. A minha principal missão com esse vídeo é fazer com que tu entenda que eu já conheci vários aprovados. Eles não estavam bem em maio, gente. Eles não eram imunes à matéria acumulada. Eles não eram imunes a dias ruins. Porra, eles não eram imunes a dias em que você acorda mais tarde, em que você acorda mais cansado, em que você não consegue render tanto. Eles não conseguiam aprender todos os conteúdos. E eles estão lá aprovados. A partir do momento que tu entende que a realidade de quem passa nem sempre é perfeita, tu passa a olhar pra tua e entender que muitas vezes não tem motivo pra tu te desesperar. É uma história que você contou pra você mesmo. Quer saber a história que esta aluna contou pra ela? Ela não estava em dia com o cronograma. Ela foi deixando pequenos hábitos por fazer. Você começa com o pensamento de não vai dar tempo, de meu Deus, a pessoa que vai passar no final do ano, ela já estava dominando esse tipo de conteúdo, eu ainda não estou, e meu Deus, e aí o tempo vai passando. Ela pensa tanto nos problemas, no que está dando de errado, que ela acaba não fazendo. Quanto mais ela pensa, menos ela faz. Quanto menos ela faz, mais a situação piora. Mais ela pensa no que vai dar errado. Menos ela faz, porque mais ela está pensando. Quanto menos ela faz, mais vai piorando a situação. Mais vai acumulando matéria. Mais vai tendo conteúdo difícil. Mais ela vai tendo pensamentos de não vai dar tempo, não é pra mim, achando que deveria estar tudo perfeito. Quando na verdade, quem passa em medicina nunca é o mais inteligente. É sempre o mais forte. É sempre a pessoa que não aceita, cara. É a pessoa que não aceita tornar a preparação para a medicina algo que é para ela viver o sonho dela no inferno. É a pessoa que não se deixa cair nesse tipo de pensamento. E muitas vezes ladainhas que botam na tua cabeça. Hoje em dia no Brasil, eu vou te falar um negócio. Você sabe por que é tão difícil você estudar para passar em medicina, por exemplo, na universidade pública? Sabe por que te fala um monte de coisa? Sabe por que você vem tão carregado, tão carregada de pensamentos negativos? É porque hoje em dia no Brasil, hoje em dia não, né? Talvez sempre foi assim e não vai mudar tão cedo.
tu querer alçar voos maiores não é coisa de pessoa de boa índole. Ter sucesso nesse país, você querer passar em medicina numa federal, é tipo, meu, quem é você para tentar passar em medicina numa federal? É um absurdo. Cara, se tu é de cidade pequena e tu fala, pô, eu quero passar em medicina na federal e quero ir morar na capital, o povo vai te olhar torto. A galera não consegue aceitar o sucesso dos outros. Não tenha medo de ter sucesso. Não tenha medo de ser foda. Não tenha medo de fazer mais do que a média, porque a média é medíocre. E a gente precisa, nesse país, no mundo, cada vez mais de pessoas que tenham ambição. Ambição. Talvez só de eu falar essa palavra, tu, sabe, tem um negócio estranho dentro, porque a gente não é acostumado a isso. E pra muita gente isso é um problema. Não deveria de ser. Cara, esses tempos eu li um livro. Ele era de 1995. Chama Inteligência Emocional. A teoria que redefine o que é ser inteligente. Daniel Goleman, PhD, professor de Harvard. Em 1995, ele escreveu no livro dele que não ensinar as pessoas a terem inteligência emocional, que não ensinar as crianças a terem capacidade de resolver os seus problemas, a se automotivar. Ele comentou em 1995 que isso seria um problema e que isso deveria ser passado nas escolas. Nós estamos em 2023 e isso não mudou nada. Porra, tu tem ideia do que é isso? Meu, em quanto tempo tá esse vídeo? 12 minutos e meio. O objetivo, o roteiro não era esse. Deixa eu falar de outra coisa. A pessoa que está atrás da câmera deve estar falando o que aconteceu com o Madeira, porque ele mudou tudo. Porque eu senti que eu precisava falar sobre isso. Porque eu senti que talvez você que esteja aí possa estar entrando naquele ciclo, cara. No ciclo em que ainda dá pra sair. Sabe? Mais pensa no que tá dando errado, faz menos, pensa cada vez mais, cria histórias na tua cabeça. Essa mesma pessoa, durante esse atendimento, ela começou a falar quais eram os conteúdos que estavam disparando essa ansiedade. E não eram conteúdos como cinemática, analítica, combinatória. Ela começou a me falar e era elétrica. Eram conteúdos que eram fáceis. Eu tava olhando pra ela e falando, ei, tá mais fácil do que você imagina de resolver. E são 5 meses. Cara, é como se, você pode olhar e falar, pô, o copo tá meio cheio, né, Madeira? Ou você pode olhar e falar, o copo tá meio vazio. A mesma situação de, matéria atrasada, alguém pode olhar e falar, meu Deus, não vai dar tempo de terminar, e agora? E aí eu já tô acordando tarde e só começar a ver problema, e outra pessoa pode pegar a mesma situação e falar, caraca, tá todo mundo com matéria acumulada. Eu não preciso ser mais inteligente, eu não preciso nem saber tudo isso aqui. Eu só preciso resistir até o final do ano, eu preciso ser forte. Quem passa em medicina nunca é o mais inteligente, é sempre o mais forte. É a pessoa que chega lá com a cabeça no lugar, cara. Que não deixa esses pensamentos atrapalharem a tua aprovação. Que estuda mesmo quando tá cansado. Que segue entendendo que vai ter matéria acumulada. Que segue entendendo que você não precisa bater o cronograma, mas tu precisa aprender ele. Então é melhor que tu chegue na prova sabendo muito bem de poucos conteúdos do que sabendo pouco de todos os conteúdos. Cara, eu vou repetir pra ti, é muito melhor
tu chegar no vestibular de medicina sabendo muito de poucos conteúdos do que sabendo pouco de todos os conteúdos. Porque se tu souber pouco, tu não acerta as questões. Se tu souber muito de alguns conteúdos, você acerta essas questões. Mas eu não quero ir para este outro rumo. Matéria acumulada, resolver isso aí tem outra história. O que eu quero voltar é, nunca aceite que a tua jornada, pro que tu sonha, para aquele curso que muitas vezes quando tu era criança, tu era adolescente, tu foi pro hospital, tu viu e tu falou, cara, eu quero ser isso daqui. Medicina é o único curso que gera isso. Porque a paixão de algumas pessoas pela medicina, e é só reparar, tem pessoas que se tu falar em ver sangue, em ver cirurgia, elas, Deus o livre. E tem outras que brilham nos olhos, que o coração chega a pulsar e fala assim, já pensou um dia tu atendendo um paciente num hospital, numa cirurgia? Então, a medicina é um dos poucos cursos que, às vezes a pessoa tem uma paixão tão grande para que esse objetivo seja atingido que ela acaba topando qualquer tipo de jornada. Que ela acaba topando enfrentar uma parada dessa. Não aceite. Não aceite de forma alguma. Seja forte. Não deixe que esses pensamentos te atrapalhem. Não acredite nessas histórias que muitas vezes você mesma criou para si. Você pode rodar o Investigando Aprovados e tu vai perceber que a preparação de vários envolveu inúmeros problemas. Só que o aprovado não é a pessoa que não teve problema. É a pessoa que estudou até o final do ano com todos eles, que foi forte. Se tu entendeu isso, a aprovação está muito perto para ti. Ela está chegando. Coloca uma TG aqui embaixo. E encaminha esse vídeo para alguém. Talvez você conheça alguém que esteja precisando dele. Se cuida.